coronavírus é um grupo de vírus já bastante conhecido desde meados da década de 60 e que são responsáveis por provocar quadros de resfriado comum, uma síndrome gripal, sintomas respiratórios leves. Infelizmente, no final do ano passado, surgiu uma nova espécie de vírus chamado Covid-19, ou mais especificamente SARS-CoV-2, cuja patogenicidade, cuja agressividade é maior que as outras espécies de vírus da mesma família. A preocupação deve acontecer, né? Por quê? Em 4 de fevereiro desse ano, o número de infectados era de 60.800, sendo que 60.400 eram na cidade, esses casos foram na cidade de Wuhan, na China. Dia 13 de março, última sexta-feira, o número de casos no mundo já tinham passado para 128 mil. E no último dia 15 de março, os casos já ultrapassavam 170 mil. O que deve ficar claro é que, esmagadoramente, a maioria dos casos só provoca sintomas leves nos pacientes. Só provoca sintomas leves. A letalidade em pessoas com menos de 60 anos varia de 0,4% a 0,8%. Então não é uma letalidade tão alta. Quando o paciente geralmente ultrapassa 70, 80 anos, a letalidade sobe para 12% a 15%. Então, a maioria dos casos são sintomas leves, que podem ser tratados em casa e, infelizmente, quando a doença comete pacientes mais idosos, a letalidade sobe em cerca de 10 vezes mais. Sim, por enquanto sim. O número de casos, como eu falei, tem aumentado bastante, de maneira exponencial, já adquiriu característica de pandemia, então essas medidas adotadas fazem total sentido sim. Os 3 principais sintomas: febre, tosse e dispneia, que é a falta de ar. O que difere de um quadro gripal comum, um resfriado comum? A agressividade dos sintomas. A falta de ar é mais intensa, debilita mais o paciente, pode provocar alteração do nível de consciência, dificuldade respiratória grave, insuficiência respiratória aguda grave. Então, essa é a diferença do que o vírus faz e do que um resfriado comum faz. Não tá. A vacina que a gente recebe nos protege contra as cepas agressivas do H1N1. Então, não protege contra o SARS-CoV-2, o Covid-19. O contágio ocorre com um contato próximo, segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 2 metros de proximidade com o paciente com caso suspeito ou confirmado, através de gotículas ou aerossóis, ou contato direto, toque de mãos, abraço, enfim, dessa forma. Todo paciente que tem febre, tosse ou falta de ar e que tenha viajado para as áreas endêmicas nos últimos 14 dias, segundo os países relacionados pela lista da Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, essa lista cresce a cada minuto, mas os principais: China, Itália, Japão, França, Alemanha, Estados Unidos. Ou um paciente que tenha tido contato com um caso confirmado nos últimos 14 dias, ou um paciente que tenha tido contato nos últimos 14 dias com um caso suspeito. Tratamento específico ainda não. Não existe um antiviral específico ainda para o Covid-19. A China fez 2 testes com o ritonavir e o lopinavir, que são 2 antivirais já conhecidos, e os Estados Unidos fez um teste com o dexemivir, mas isso ainda não aparece nos protocolos como um antiviral de tratamento. Quem tiver os sintomas mais graves, infelizmente a doença provoca um quadro chamado síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa sim tem tratamento específico, e os pacientes que desenvolvem essa síndrome têm que ser tratados em ambiente hospitalar, em unidade de terapia intensiva. A recomendação do Ministério da Saúde é a higienização das mãos frequente e constante durante o dia todo, com água e sabão ou álcool em gel. Evitar aglomerações, locais fechados, contato direto com pessoas com casos suspeitos ou confirmados. Dessa forma é a melhor maneira de prevenção.
vá à unidade de saúde ou um pronto-socorro. Você vai ser, se você tiver com sintomas, vai ser colocada uma máscara cirúrgica em você e vão ser feitas essas perguntas para você. Se você viajou para as áreas endêmicas nos últimos 14 dias, se você teve suspeita, se você teve contato com caso suspeito nos últimos 14 dias, ou se você teve contato com caso confirmado nos últimos 14 dias. Quando tiver em ambiente de aglomerações, quando vier no hospital e você tiver os sintomas, se você não tiver os sintomas, não tem necessidade de usar. Agora, se você tiver com sintomas e já vier ao hospital, é prudente sim usar a máscara cirúrgica ou tiver em contato com alguém que esteja com sintomas que eu falei, febre, tosse e falta de ar. O paciente que tiver sintomas e realmente tiver a suspeita ou o caso confirmado, como eu falei, a maioria dos casos são leves. O paciente, se for um caso leve, não tem dessaturação, hipoxemia, alteração respiratória grave, diminuição do nível de consciência, diminuição da função renal, alteração de uma doença de base grave, o tratamento vai ser só em casa. Ele vai ficar com a máscara cirúrgica, vai tomar medidas de suporte antitérmicos e vai ficar isolado durante um tempo, que é a quarentena que a gente fala, para que ele não entre em contato com outras pessoas. O Covid-19, uma pessoa infectada com o vírus, ela infecta geralmente por dia 2,14 pessoas. Então, é um grande número de pessoas infectadas. Então, realmente, ela tem que ficar isolada em quarentena.